Bom dia, senhores. Tudo bem por aí? Senhores, hoje vamos dar início aqui a mais um treinamento, mais um conhecimento sobre pools de liquidez, né? Seguindo o nosso plano de 1.000 a 1 milhão, estratégia 10x, renda passiva com pools de liquidez. O que que acontece, galera? A ideia aqui, né, para que todos fiquem cientes, é a gente criar uma comunidade, tá? Essa comunidade é totalmente gratuita. Quem tiver interesse em entrar nessa comunidade, ver algumas pools que a gente está montando, ter acesso a vídeos exclusivos, tá? Para essa comunidade, o QR Code fica aqui do lado aqui, é só você entrar nesse grupo aqui que será muito bem recebido e lá você vai ter várias informações, uma galera que fala só sobre pools de liquidez. Mas bora lá, qual que é o conteúdo de hoje? O conteúdo de hoje, a nossa ideia é ensinar, né? Algumas pessoas estão pedindo aí para mim ensinar como a gente monta uma pool de liquidez, tá? Com dois ativos voláteis, tá? Ultimamente, agora nos últimos 2, 3 dias, né, tem uma pool que está bombando bastante aí, que é de Bitcoin com Arbitrum, né, o token ARB, na rede Arbitrum. Então eu vim aqui para poder ensinar. Muita gente tem dificuldade de achar o gráfico, de achar a pool, de entender como é que funciona. Só que a primeira coisa que eu preciso mostrar para vocês aqui, e a gente precisa conversar a respeito desse assunto, é o seguinte: para que você faça uma pool de liquidez com, com dois ativos voláteis, a primeira coisa que você precisa saber é o seguinte: eu quero ter esses tokens na minha carteira. Vou deixar anotado aqui para quem quiser tirar um print, tá? Então, a primeira pergunta que você precisa fazer é o seguinte: você quer ter os tokens que você está montando a pool na sua carteira? Se sim, beleza, nós temos um passo. Se a resposta for não, tá? Você tem que ter uma estratégia. Das duas formas você tem que ter uma estratégia, mas é necessário você ter uma estratégia de forma clara para os dois ambientes. Se você quer ter os tokens, vamos discutir primeiro isso, tá? Se você quer ter os tokens, por exemplo, se a gente montar uma pool de Ethereum com Bitcoin, né? Eu acredito que a grande maioria do pessoal aí tem interesse em rodar Bitcoin e Ethereum. Então, por que que a gente precisa decidir se nós queremos ou não ter esse token na nossa carteira, né? Porque dependendo do movimento do preço, aqui eu estou no gráfico diário, né? Então, imagina que esse movimento de preço aqui, ó, eu vou pegar desde esse ponto, tá? Nesse ponto aqui, o que que aconteceu? O Bitcoin começou a se valorizar mais do que Ethereum. Então, como é de funcionamento de uma pool, a gente já sabe que se eu entrei nesse ponto numa pool, eu comecei a trocar meus Bitcoin por Ether. Então, conforme o Bitcoin foi subindo, eu fui trocando por Ether, fui trocando por Ether, até eu chegar nesse ponto aonde a minha pool ficou toda em Ether. Por quê? Porque o Bitcoin se valorizou mais do que Ether. Tá? Então, nesse momento, eu troquei todos os meus bitcoins por Ether. Então, imagina se eu não quisesse ter Ether na minha carteira. Por que que eu fiquei com esse token na minha carteira? Não faz sentido você fazer uma pool dessa. Mas se você tem ciência e quer ficar com esse token na sua carteira, então essa já é uma estratégia de você trocar bitcoins por Ether. No final desse movimento aqui, o gráfico mudou, né? Nós começamos com uma tendência de queda. E essa tendência de queda significa o quê? Que o Ether começou a se valorizar mais do que o Bitcoin. Então, nesse momento, até aqui, tá? Essa região, o Ether se valorizou mais do que o Bitcoin. Então, se você tivesse montado uma pool ao inverso, que seria uma pool ao inverso? Você montar uma pool nessa faixa de preço, você trocaria os seus Ethers por Bitcoin.
Então você compraria o Ether aqui no preço mais barato perante o Bitcoin, tá? E você entraria com ele trocando por Bitcoin. Isso daqui te daria um ganho em satoshis, né, que são frações de Bitcoin, na casa ali nas ordens dos 32%, se você pegou essa estratégia aqui. Então, o que significa isso? Significa que você teria 32% a mais de Bitcoin. Mas dentro de uma pool existe uma particularidade, né? Se você não sabe, fica ligado aqui que você vai ficar sabendo a partir de agora. Dentro de uma pool, a gente fica com a metade do movimento, na grande maioria das vezes, tá? Então, se você tem um range ali, que nem eu mostrei aqui agora, de 32%, significa que 16% efetivamente ficou no seu bolso. Então, você teria acumulado aqui 16% a mais de Bitcoin. Então, eu acredito que já deu para vocês entenderem mais ou menos por que você precisa ter uma estratégia para montar uma pool de 2 ativos. Porque existem momentos que faz sentido. Ou, num outro caso, que seria o caso seguinte: olha, para mim tanto faz eu ter Ether na minha carteira e eu ter Bitcoin na minha carteira. Então, se tanto faz, eu vou pegar um momento de lateralização do mercado, aquele momento onde o mercado se lateraliza por muito tempo, vamos imaginar aqui, né? Claro, olhar para o passado é mais fácil, mas é o que temos agora para o momento, né? Então, imagina que nesse momento de lateralização aqui, ó, você montou uma pool. E nesse momento de lateralização, então nesse período todo aqui, que eu estou pegando, que seria um período aí de aproximadamente, vamos esticar ele até aqui, tá? Só para a gente, a título de conhecimento, dentro de 928 dias, você ficou ganhando taxas em Bitcoin e ganhando taxas em Ether. E isso, cara, faz total sentido para um holder, né? Aquele cara que quer guardar os dois ativos. Então, por isso que você precisa entender qual que é a sua estratégia. Então, o segundo tópico que nós vamos anotar aqui, né? Se é um token que eu quero ter na minha carteira, ou se eu não quero ter, eu vou responder logo na sequência aqui, porque existe também a possibilidade, claro que existe um maior risco, mas existe a possibilidade de você montar uma pool com tokens que você não quer ter na sua carteira, mas que naquele momento faz sentido você expor aquele ativo, né? Então, o segundo ponto é ter uma estratégia clara e objetiva de entrada e saída da pool. Por quê? Muito se fala sobre impermanente loss, né, cara? Eu acho assim, se você entende como é que é uma pool, como uma pool funciona, cara, não existe impermanente loss. Vou te ser honesto, tá? Por que que não existe impermanente loss? Porque só se o cara tem conhecimento, ele só vai entrar numa pool ou para acumular um ativo, ou para acumular dólar, com uma estratégia. E essa estratégia ela, cara, 99% das vezes ela não vai te trazer um permanente loss, né? Porque muita gente julga que, eu entrei no pool com $100 e saí com $70. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu tive um IL de $30. Cara, depende. Depende, no meu ponto de vista. Por quê? Se você entrou numa pool monoativo, imagina na cabeça de vocês, Bitcoin com dólar, o Bitcoin tem tendência de queda. Você entrou nessa pool com $100, totalmente em dólar, na parte de cima do movimento. Veio comprando o Bitcoin ao longo da queda. Chegou no seu ponto de stop, seu ponto de saída da pool. Você desmontou a pool, pegou todos aqueles Bitcoins que você comprou mais barato, numa estratégia para quando o mercado voltar, você vender esse Bitcoin mais caro. Aonde está o IL aí? Eu não consigo entender. Mas muita gente faz pool sem ter o conhecimento, né? Esses dois conhecimentos, pelo menos, que eu estou colocando aqui para você, tem mais conhecimentos, né? Que ele não tem uma estratégia clara. Então ele fala que ele teve um impermanente loss. Mas aí, cara,
É falta de estratégia. Então você tem que ter uma estratégia clara e objetiva de entrada e saída da pool, tá? Tem que ter, no meu ponto de vista, um capital de emergência. O que é um capital de emergência? Sabemos que quando você monta uma pool de liquidez, tá? Qualquer ela que seja, você está assumindo um risco no mercado, né? Então, existe um risco e você, como formador de liquidez, você está na contramão do mercado. Então, sempre você vai ficar com ativo mais fraco. Então, se você vai ficar com ativo mais fraco, você precisa entender que vai ter um momento que vai ser necessário você fazer um novo aporte naquela pool para que você maximize o seu ganho. Por exemplo, vamos imaginar que você fez uma pool, que nem nesse exemplo que a gente estava dando aqui de Bitcoin com Ether, e você virou tudo para Ether. Só que você virou tudo para Ether e você escolheu uma faixa que não pegava todo o movimento. Ou seja, imagina que você pegou uma faixa aqui e que a sua faixa de preço foi até esse ponto do movimento. Aqui nós estamos falando de 11% aqui, tá? Talvez 15% do movimento. Só que o Ether, em um determinado momento, o Ether, você ficou todo em Ether, desmontou a pool e criou a sua estratégia ali e o Ether continuou caindo. Se o Ether continuou caindo e você comprou um Ether lá na casa dos, vamos imaginar assim, que você comprou um Ether a 2.500 e o Ether caiu para 2.300, se você tiver capital, se você pensou na sua estratégia e tinha uma reserva de oportunidade, né, ou uma reserva, um capital de emergência, e você viu que o Ether caiu para aquele valor, o que você pode fazer? Você pode agregar dentro da sua pool para diminuir o seu preço médio. Então, se você tivesse comprado primeiro Ether a 2.500 dentro de uma pool e no segundo momento você comprou o Ether a 2.300, você vai ter uma média aqui desse movimento, né? Que seriam 4.800 dólares, né? Investidos dividido por 2 Ether. Você teria um preço no Ether de 2.400. Então, tendo esse preço aqui, talvez faça sentido para você montar uma pool numa faixa menor e lucrar novamente naquela pool aqui. Já fiz algumas estratégias aqui mostrando para vocês uma visão onde, né, quem quiser assistir vídeos anteriores aí no canal, e lembrando que, tá? Só fazer um adendo aqui rapidinho. No rodapé desse vídeo aqui, no comentário fixado desse vídeo, a gente tem um link do grupo do WhatsApp. Se você quiser entrar nesse grupo e aprender mais sobre pool de liquidez, ou melhor, se você quiser aprender sobre DeFi como um todo, ainda não sabe fazer DeFi, fazer empréstimos estruturados, caçar airdrops, ganhar dinheiro dentro desse universo descentralizado, entra para o grupo aí, a gente tem um treinamento também, esse treinamento é pago, né? Mas a gente tem bastante conhecimento disso aí, pode te ajudar nesse, nesse universo aí. Tá? Mas voltando aqui, o quarto passo que uma pessoa precisa entender é a correlação entre os ativos. Luciano, mas eu não entendo eu não entendi o que seria correlação entre os ativos. Na verdade, se você observa o gráfico uma vez por dia, sei lá, uma vez por semana, você já começou, você já tem um pouco de conhecimento de entender que existem momentos que um determinado ativo sobe e outro ativo também sobe, né? Então vamos imaginar assim, todas as vezes que a gente tem uma subida no Ether, na grande maioria das vezes, a Link, a Aave e alguns outros tokens do mesmo ecossistema do Ether, eles também sobem. Toda vez que o Bitcoin sobe, o Ether sobe, isso se chama
correlação. Quando o Bitcoin cai, o Ether cai. Isso é correlação. Mas quanto é essa correlação? Quanto mais correlacionado um ativo com o outro, melhor para você montar uma pool de liquidez. Mas uma pool de liquidez aonde você tenha visões, tá, de a longo prazo ganhar taxa. Então, quanto maior a correlação, melhor para você ganhar taxas ao longo do tempo. Porém, existem aqueles ativos que não são correlacionados. Então, o que é um ativo não correlacionado? É quanto um está subindo, o outro não está nem aí, está lateralizando, pode cair, pode subir sozinho. Então, não existe uma correlação entre eles. Nesse tipo de ativo, é bem interessante que você monte pools em determinados momentos para poder ter um ativo mais forte na sua carteira. E é isso que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Acho que já deu para a gente ter uma ideia aqui, para esse vídeo não ficar muito longo, né? Do que você precisa ter. Claro que existem outros tópicos, mas eu acho que esses 4 aí são tópicos extremamente interessantes. Eu separei um material aqui e é possível que muita gente conheça, pelo menos meus alunos, eu posso garantir que conhecem, né, o DeFi Lama. O DeFi Lama é um site onde você tem, né, um aplicativo onde você tem várias informações. E eu separei uma informação aqui que é o seguinte, a correlação entre os ativos. Escrevi alguns ativos aqui aleatórios para que vocês entendam, né? Então eu pesquisei a correlação entre o BTC, o Ethereum, a BNB, a Link, a Aave e a Arbitrum. E aqui eu tenho uma tabela. Como é que eu traduzo essa tabela aqui? A correlação do Bitcoin com o Ether é 0,66. Como é que funciona esse gráfico de correlação? Quanto mais próximo de 1, mais correlacionado, mais igual. Claro que 1 com 1 só vai ser o Bitcoin com ele mesmo, né? Ou Bitcoin com WBTC, algum embrulhado, que vai dar uma correlação muito próxima de 1 ali. Mas, no geral, você tem uma diferença. Claro, existe um tempo de atraso em resposta de um ativo para o outro, mas, no geral, a correlação do Bitcoin com o Ether é 0,66. Já com o BNB é 0,81, ou seja, o BNB é muito mais correlacionado com o Bitcoin, ou seja, se o Bitcoin sobe, ele sobe, se o Bitcoin cai, ele cai mais do que o Ether. Já a Link é só 0,43%, ou seja, ela é bem menos correlacionada com o Bitcoin. A Aave é 0,76 e o token ARB é 0,69. Porém, para você aprender a utilizar isso, tá? Eu estou aqui no DeFi Lama, que nem eu falei para vocês, né? Na aba aqui, ó, na lateral, você vai procurar por correlações, tá? E você vai conseguir montar isso aqui. Isso aqui você consegue correlacionar com qualquer ativo. Se quiser colocar aqui, por exemplo, Solana, né? Vamos apagar aqui, vamos colocar Solana para a gente saber a correlação do Bitcoin com a Solana. Você tem a correlação, a maior correlação, e isso eu já venho falando há muito tempo nas lives. A maior correlação que nós temos aqui é BNB, em segundo lugar, Solana, né? Porque a Solana é muito correlacionada com o Bitcoin. Mas eu estou olhando em tempo mensal. Então vamos dizer, nos últimos 7 dias, qual a correlação entre esses ativos? O Ether está mais correlacionado com o Bitcoin. No mês, a Solana e a Aave aqui estão mais correlacionadas com o Bitcoin, né? BNB, Solana e Aave. No último 1 ano, BNB 0,84, aí a Solana já não tem tanta correlação com o Bitcoin nos últimos períodos de 1 ano. Então aqui a gente criou esse gráfico aqui para poder entender como é que é a correlação de cada ativo. Se você pegar aqui nesse gráfico, veja que o token ARB em 1 ano, ele não é correlacionado com o Bitcoin, ou seja, ele é mais descorrelacionado do que correlacionado, né? Então, e hoje, logo cedo, eu postei no nosso grupo aí, esse grupo que está no WhatsApp aí na lateral, aonde eu mostrei para os alunos, cara, olha só um aluno nosso que fez uma pool de liquidez de Bitcoin com Arbitrum, pagando, se não me falha a memória aí, mais de 600%. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó,
poolzinha desse aluno aqui pagando 951%. Cara, é um valorzinho considerável. Ele fez essa pool ontem, tá? Enxergou esse token aqui. Então, o intuito dessa aula aqui é poder mostrar para vocês aqui, ensinar como vocês montariam uma pool, por exemplo, essa pool de árbitro com Bitcoin, ou Ethereum com Wave, ou BNB com Bitcoin, não sei, cara. Isso vai do pensamento de vocês aí, tá? Mas aqui, mais uma vez, eu estou ensinando técnica para vocês, eu não estou pedindo que ninguém monte uma pool de hábito com Bitcoin, monte uma pool de Aave com Ethereum, não. Você vai fazer a sua própria análise. E a primeira coisa que a gente faz aqui, né, é partir para o DeFi Station. O DeFi Station é um aplicativo que te mostra todas as pools que estão rolando de acordo com a blockchain, né, onde tem mais liquidez. Como é que eu vou fazer uma pesquisa aqui? Por exemplo, teve um aluno que me pediu, falou assim, Luciano, eu estou querendo fazer uma pool de Aave com Ethereum, só que eu não sei como começar, onde pesquisar, o que fazer. Então, eu vou começar por essa pesquisa. Aave, eu vou digitar aqui o token Aave, tá? Vou dar um Enter. Quando eu dou um Enter, ele vai puxar em todas as blockchains, vezes que eu não botei filtro aqui, todas as blockchains, qual que está pagando mais. De cara, apareceu aqui para mim, Aave com Ethereum. Olha só, Aave com Ethereum, pagando 53% na média. Isso aqui é a média de todos os investidores nessa pool aqui, tá? Ela foi montada na PancakeSwap, na Arbitrum 005. Ah, Luciano, eu não sei montar pool na PancakeSwap. Beleza, mais um motivo para você entrar no nosso grupo aí. Se você entrar no nosso grupo, postar lá no grupo, pô, preciso de ajuda para mim fazer uma pool na PancakeSwap. Eu vou ajudar você. Lembrando que no nosso grupo todas as quintas-feiras, às 8 horas da noite, nós temos aulas exclusivas, quase que uma mentoria, tá? Gratuita para os alunos que estiverem nesse grupo. Então, se você estiver nesse grupo, você vai receber o link para participar da aula. Nessa aula eu posso avaliar a sua pool, te ajudar a melhorar a sua pool aí, tá? E podemos fazer pool juntos. Então, mais uma dica aí. Beleza? Ah, Luciano, eu não sei montar na PancakeSwap. Então, nós temos aqui uma pool na Uniswap V3, na rede Arbitrum, pagando 0,05, está pagando 41,38%. Inclusive, eu tenho uma pool dessa na minha carteira pessoal. Essa pool não está aberta para todo mundo, mas eu botei lá no grupo lá e mostrei para a galera. Parece que já tem 16 dias e ela tá pagando ali, não tá pagando demais da conta, mas tá pagando em torno ali, não, até que tá pagando bem, 92% ao ano, é algo assim, 2 tokens que eu quero ter na minha carteira, faz total sentido, tá? Foi uma pool que a estratégia dela é acumular taxas nessa pool aqui exclusiva. Então, por exemplo, eu achei aqui que a Aave com Ethereum está pagando desse valor na rede Arbitrum. Então, mas eu não sei montar pool na rede Arbitrum. Mais um motivo para você entrar no nosso grupo, aprender a fazer bridge, aprender a selecionar as melhores pools. Aqui eu tenho Aave com Ethereum na rede Polygon pagando 31%, ou seja, está pagando menos. Você pode montar na rede Polygon? Posso. Pode, beleza, mas vai receber menos do que montar na rede Arbitrum. Então, para isso que serve esse aplicativo aqui, tá? Ontem eu selecionei, antes de montar esse vídeo aqui, eu selecionei alguns ativos que eu observei, filtrei em todas as redes aqui e verifiquei quais que estavam pagando mais e quais que faziam sentido. Então, eu achei o Arbitrum com Bitcoin, que é a discussão nossa hoje, Pendle com Ethereum, tá? Também uma poolzinha que está pagando bem, em torno de 93%. A GNS com Ethereum, a Aave com Ethereum e a Link com Bitcoin. Todos esses tokens estão pagando bem ali, assim, relativamente bem, acima de 40%, até 164% que eu tinha visto ontem o token Arbitrum pagando, tá? Mas aí, Luciano, eu seguindo aquele pensamento seu e aquela estratégia, você falou tokens que eu quero ter na minha carteira, mas existem tokens que eu não quero ter na minha carteira. Eu poderia fazer uma pool desse token aí, claro, sabendo dos riscos e tendo uma estratégia clara e objetiva, por que não?
Eu vou falar para vocês aqui agora. Primeira coisa que nós vamos fazer é o seguinte. Para que você monte uma pool, você tem que saber procurar o gráfico daquela pool. Existem formas de você procurar o gráfico específico da pool, saber volume, saber preço dentro da pool. Mas isso eu só ensino para alunos meus, tá? De forma geral, eu vou mostrar para você aqui dentro do TradingView como é que você vai achar esses gráficos. E eu vou usar o gráfico aqui do Arbitrum com Bitcoin. Eu gosto de fazer da seguinte forma. Primeiramente, eu vou pesquisar BTC, o SDT, porque eu sempre gosto de colocar o token mais forte na frente, tá? Do que o token mais fraco. Então, o mais forte para mim é o Bitcoin. Vou colocar o Bitcoin aqui, tá? E depois eu vou selecionar o token ARB. Entenda que BTC USDT, porque eu quero o preço do Bitcoin em dólar, cotado em Arbitrum em dólar. Então, eu digitei BTC USDT, espaço barra, espaço Arbitrum USDT. Vou dar um Enter. Quando eu dou esse Enter aqui, eu entrei diretamente no gráfico do Bitcoin com o token Arbitrum. E aqui eu vou mostrar uma estratégia para vocês. Eu, Luciano, não quero ter token árbitro na minha carteira. Eu acho que não faz sentido. É um token que não tem utilidade nenhuma, tá? Para que você entenda para que serve cada token, isso aí vem para o nosso treinamento que eu explico isso também, tá? O que tem dentro do nosso treinamento aí, para você entender para que serve esse token árbitro. Mas o que eu posso te adiantar é o seguinte, é um token de governança, né? Não é um token nem de gas da rede Apto, porque a rede Apto, o gas é Ethereum, então ele é um token que eu não quero ter na minha carteira, mas eu posso usar dele para que eu tenha mais bitcoins. Ficou meio confuso? Então vamos entender aqui agora o que está acontecendo. Bora lá. Imagina aqui que você entrou nesse gráfico, tá? De Bitcoin com Ether, com Arbitrum, perdão, e você enxergou essa movimentação. O que significa essa movimentação? Como eu falei agora há pouco para vocês, mas para fixar na cabeça de vocês, quando esse gráfico está subindo, já que eu escolhi o token mais forte, então o token mais forte está mandando na negociação. Ou seja, o Bitcoin está se valorizando perante o Arbitrum. Quando ele chegou nesse momento aqui, houve um estresse dessa movimentação. Ou seja, aqui nós tivemos um sinal de que o Bitcoin perderia valor perante o Arbitrum. E nesse momento aqui, a galera começou a montar pools de liquidez de Bitcoin com Arbitrum. Ou seja, o Arbitrum começa a se valorizar mais do que o Bitcoin. Não sei até onde vai essa movimentação. Só que a partir desse momento aqui, o que aconteceu? O Arbitrum ele está ganhando valor perante o Bitcoin. E esse gráfico está descendo. Não sei se esse gráfico vai vir até nessa região, se ele vai se segurar nessa região de cá, a gente não sabe. Mas a gente sabe o seguinte, que nesse momento e nessa composição do gráfico, faz sentido eu comprar Arbitrum para trocar por Bitcoins. Então eu monto uma pool de liquidez para fazer a movimentação entre Bitcoin e Arbitrum, tá? Então nesse momento aqui, se a gente pegar, né, quem montou a pool logo aqui no momento aqui de cima, já tem 17,69% a mais de Bitcoin. Lembrando que dentro de uma pool, você fica com a metade do movimento. Então, vamos dizer, se você montou uma pool, você aumentou ali talvez 8, 9% dos seus bitcoins em bitcoins no final desse movimento. Se você escolher um range aqui bem interessante, tá? Não estou avaliando o range aqui agora, só estou fazendo exemplos. Vamos imaginar que você escolheu esse range aqui, tá? E nesse range você vai surfar esse movimento. Quando chegar aqui no final desse movimento, todos os seus token árbitros viraram Bitcoin. Aqui nesse momento você você desmontou a pool para que ela não faça o inverso, porque essa pool não é uma pool para ganhar taxa, é uma pool para acumular mais bitcoins, né?
Então, você desmonta a pool, fica com os bitcoins na sua carteira e no futuro próximo você toma uma outra decisão ou faz uma pool para vender bitcoin mais caro, não sei, algo desse tipo. Cara, segue aqui nesse canal que você vai ter muita informação sobre pool. Eu acho que já deu para estressar esse movimento e esse pensamento de pools de dois ativos voláteis, né? Eu ensinei vocês como é que a gente pega um gráfico, eu ensinei vocês como é que a gente olha no DeFi Station para saber qual a pool que está pagando mais. Dei uma dica de algumas pools aqui que eu pesquisei ontem que estão pagando legal, tá? E ensinei para vocês aqui o pulo do gato agora, que é utilizar ativos que a gente não quer ter na carteira, lembrando do risco, né? Porque pode flopar e você ficar com um ativo ruim na carteira, né? Mas dando certo essa estratégia, você consegue fazer esse tipo de movimentação e aumentar a sua quantidade de Bitcoin, de Ether, de Solana, de Aave, de Link, de qualquer ativo que você queira aí num pequeno espaço de tempo, tá? Essas pools desse tipo aqui não são pools para ficar ad eterno, não. São pools para você montar e ter um ponto de saída muito bem definido. Beleza, galera? Lembrando, amanhã à noite, às 8 horas da noite, esse vídeo hoje está sendo gravado no dia 2/7, tá? Amanhã, dia 3/7, às 20 horas, nós teremos a nossa aula gratuita para alunos aqui. Então, se você tem interesse em ter mais conhecimento sobre pools de liquidez, tá? Cola no grupo aí que eu vou estar lá pronto para poder te receber. Forte abraço aí, valeu!